Sete Grandes Religiões, de Annie Besant. Tradução Edivaldo Batista de Souza. Editora Teosófica. Sikhismo. Significado do símbolo. Kanda. O símbolo é a fusão de 4 armas, cada uma com seu significado. No centro, uma espada de 2 gumes, chamada Kanda, de onde surgiu o nome do símbolo, que simboliza a criatividade e o poder divino. Ao redor do Kanda está o Chakar, arma com forma circular, que representa a perfeição de Deus, e 2 espadas chamadas de Kirpans, em torno do Kanda e do Chakar. A espada esquerda representa o Pin, o poder espiritual, e a espada direita, o Min, o poder temporal. Ao lidarmos com o sikhismo, enfrentamos o que pode ser chamado de movimento duplo. Essencialmente religioso nos seus primórdios, ele foi forçado pela pressão das circunstâncias a se tornar uma organização militante. Ao pensar no Sikh, a maioria das pessoas pensa num galante guerreiro, um bravo soldado. Mas erraremos seriamente se o considerarmos apenas ou mesmo fundamentalmente como um lutador. O movimento em si é essencialmente religioso. Cresceu em meio ao hinduísmo, tendo por ideal reunir hindus e muçulmanos numa liga de amor a Deus e de serviço ao homem. O pensamento do Guru Nanak, como encontramos expresso não apenas em suas palavras, porém muito mais em sua vida, era reunir esses elementos guerreiros do povo indiano numa plataforma que ambos pudessem aceitar. Essa plataforma é Bhakti, ou devoção a Deus. O nome Sikh vem da palavra Shishya, discípulo, e assim o amor de Deus e ao instrutor são a própria base e raiz do sikhismo. Em sua filosofia hindu, mas como o movimento é de natureza reformatória, buscando encontrar sobre o formalismo e o ritualismo da época a vida que jaz sobre a forma, a essência da verdade que inspira as cerimônias. Na época do Guru Nanak, como com tanta frequência ocorre na história do mundo, uma grande religião tornara-se cada vez mais formal e os homens tinham fome por comer a casca do grão em vez de comer o próprio grão. Guru Nanak buscou encontrar o grão e, assim fazer, lançou fora em grande parte a casca. Ele se esforçou para que os homens vissem a realidade da religião, a vida religiosa, sua essência, e encontrassem aquela vida e aquela essência no amor a Deus e ao Guru, no amor aos homens como filhos do único Deus. Quase se poderia sintetizar nessa frase a própria essência do sikhismo. Logo descobriremos como ele tentou reunir os elementos guerreiros à sua volta. Veremos como sua vida foi uma canção de louvor e amor a Deus, como ele estava sempre a buscar o Supremo, e tendo-o encontrado, esforçou-se por ensinar a seus seguidores como também eles, pela devoção, poderiam atingir a mesma meta. Houve 10 gurus, um após outro, em sucessão ininterrupta. Guru Nanak, 1469 a 1539, foi o primeiro, o mais puro, o mais santo e o mais nobre de todos, o coração e a alma do movimento. Guru Angad, 1539 a 1552, de quem pouca coisa se fala, exceto que reuniu muitas das canções e dos ensinamentos de seu predecessor, e assim começou a compilação das escrituras sikhs. O Adi Granth Sahib, Guru Amar Das, 1552 a 1574, que conferenciou com o imperador muçulmano Akbar sobre temas religiosos, mostrando como o espírito do Guru Nanak ainda governava e que uma tentativa estava sendo feita para trazer a paz entre as crenças rivais do hinduísmo e do islamismo. A seguir vem o Guru Ram Das, 1574 a 1581, ainda em termos de amizade com o magnânimo e liberal Akbar, que lhe dá o terreno em Amritsar, onde ele desenterrou o famoso tanque. O quinto, o Guru Arjun Mal, 1581 a 1606, construtor do Templo Dourado, que deu aos Sikhs um centro, um lar e um local de reunião.
O templo é primeiramente dedicado a Hari Mandir, como foi chamado, pois o Guru Nanak sempre ensinou que no nome de Hari estava a salvação. Depois ele se tornou o Darbar Sahib. Agora os Sikhs começavam a se reunir em volta de seu templo e a formar uma comunidade definida. Arjumnal, o instrutor religioso deles, tornara-se o chefe da comunidade religiosa organizada, reunida num local especial, o início do Estado Sikh. Sua maior obra é reunir os ensinamentos de seus predecessores, e é ele quem compila o Adi Granth Sahib, a partir das canções e dos ensinamentos dos gurus precedentes e das canções dos santos no movimento Sikh. Agora vem o primeiro detalhe que falta da luta futura. Jehangir está no trono de Akbar, menos liberal, menos magnânimo que seu predecessor. Seu filho rebela-se contra ele. Guru Arjumnal, aparentemente sem qualquer razão, ou por uma razão que realmente não o seria, foi acusado de simpatizar com o filho rebelde. A raiz da acusação parece ter repousado na raiva e no ciúme do poderoso ministro a quem ele recusara sua filha em casamento, e esse ministro, acirrando as suspeitas de Jehangir contra ele, induziu o imperador a deter o guru e a aprisioná-lo. Ele morre das provações do aprisionamento. Esse é o ponto onde a comunidade, que fora puramente religiosa e pacífica, começa a ser guiada por esse ultraje a seu instrutor e legislador ao longo do caminho que irá forjá-la como um grande grupo militar. Jehangir é sucedido pelo Shah Jahan e posteriormente por Aurangzeb, e as coisas tornam-se cada vez piores sob o comando daquele fanático dirigente. O sexto, Guru Har Gobind, 1606 a 1645, começa a organizar seus seguidores para se defenderem. Ele os reúne num grupo para não mais se juntar a hindus e muçulmanos, mas um grupo à parte e separado de ambos. O Estado Sikh está começando a emergir e agora existe guerra e luta que muito contribui para unir os Sikhs cada vez mais firmemente num grupo de lutadores. O sétimo, Guru Har Rai, 1645 a 1661, de quem pouco se sabe, é sossegado e pacífico, mas à sua volta a luta continua. Guerra, crescente espírito militar, até que o lado religioso quase fenece na ribalta, exceto pela inspiração e pela força unificadora que esse mesmo lado religioso oferece. Então surge o Guru Har Krishan, 1661 a 1664, uma criança com apenas 6 anos de idade. Ele morre com a idade de 9 anos e é sucedido pelo nono Guru, Teg Bahadur, 1664 a 1675. Sua vida é muito atribulada e ele é cruelmente assassinado por Aurangzeb. Ele é sucedido por seu filho, o 10º e último Guru Gobind Singh, 1675 a 1708, que dá aos Sikhs sua grande organização militar e os transforma num grupo que, sob o governo de Ranjit Singh, erigiu o Império Sikh no Punjab. Olhemos para esse 10º Guru mais atentamente. Um simples menino, ele foge para salvar sua vida após o assassinato de seu pai e durante mais de 20 anos permanece em retiro, elaborando sua missão. Naturalmente, ele pondera a respeito do assassinato do pai. Naturalmente, ele está aborrecido contra os inimigos do seu pai. O ódio aos muçulmanos parece tornar-se quase um dever para o Guru e, portanto, para o Sikh. A velha amizade havia acabado. Então, durante cerca de mais ou menos 20 anos, ele medita sobre a tarefa que jaz ante si, imaginando seu papel como instrutor religioso, porém ainda mais como líder militar. E, finalmente, está pronto para a missão de sua vida. Está determinado a separar os Sikhs de toda a possibilidade de tumulto com homens de qualquer outra fé. Ele chama a si 5 discípulos devotos
E com esses 5 homens, e ele mesmo ao centro, institui a cerimônia do Pahu, uma iniciação simples, guerreira. Sua esposa, por acaso, ia passando com 5 tipos de compotas, e ele pega um pouco de cada uma e a joga dentro de um pouco d'água. Ele revolve a água com uma adaga de 2 gumes. Salpica a água sobre os 5 homens, e cada um deles bebe-a. Depois eles, por sua vez, a salpicam e lhe dão para beber. E ele os proclama os Khalsa, os puro, e lhes ordena que adicione a seus nomes o complemento Singh, o leão. Esses são os primeiros discípulos iniciados, destacados de todos os outros por sinais especiais que todo Sikh deve carregar consigo. Os cabelos longos, separando do hindu barbeado, o pente, a adaga ou faca de 2 gumes, o bracelete de aço, as calças curtas alcançando até os joelhos. Essas são as 5 marcas, os 5 Ks, como são chamados, porque cada um começa com a letra K no vernáculo, que separa cada Sikh de todos os outros e que os verdadeiros Sikhs ostentam hoje em dia. Onde quer que 5 Sikhs estejam reunidos, dizia ele, lá estaria seu espírito e lá o poder da iniciação. Ele deve ser o último dos gurus. Após ele, não deve haver nenhum outro instrutor. O poder deve jazer nos Khalsas. Para ser exercido pelo conselho dos chefes, o Guru Mata. A autoridade está no livro sagrado que posteriormente Guru Govind complementa. Guru Govind é agora o chefe guerreiro e os Sikhs acorrem para seu estandarte. Ele forma um grande exército, seus homens são conhecidos por sua maravilhosa coragem, pela maneira como enfrentam grandes dificuldades em batalha, a mesma paixão que víamos animando os muçulmanos e suas conquistas. É vista também nos guerreiros Sikhs, que morriam tão jovialmente como outros homens viviam. Não é de admirar que de início eles levassem tudo de roldão. Todavia, após muita luta, depois de tudo, sendo poucos e meia miríade de inimigos, nós os encontramos desbaratados por esmagadora maioria, pois esses poucos se tinham colocado contra o poderoso Império Muçulmano do Norte. Eles podem ser poucos contra uma multidão, mas jamais perdem a coragem, jamais se abatem. Seu guru está com eles onde quer que vão, e onde ele estiver, eles estão confiantes. Ele é repetidamente derrotado, até que finalmente, por um poderoso esforço, ele se volta e rechaça as tropas inimigas. Eles não mais o perseguem. O local onde foi travada aquela batalha salvadora é chamado Poço da Salvação. E depois disso, para encorajar seus seguidores, ele edita a última das escrituras sikhs, The Book of the Tenth King, ou The Book of the Tenth, Guru Darwin Padshahid, a conclusão do Adi Granth Sahib. Então virá o fim. Há uma discussão com o Patan sobre um trivial assunto comercial, mas o homem ameaça sua vida e o guru o mata. Os filhos do morto chegam e ele se dirige a eles com gentileza e favores. Lembrando o assassinato de seu próprio pai, ele se compadece dos filhos cujo pai matara. Toma-os a seu serviço em confiança. Finalmente ele sabe que sua hora soou. Fala com um desses jovens filhos a respeito do dever de vingança sobre a morte do matador do parente e o provoca a desferir seu próprio golpe mortal. Ele salva o seu assassino do ódio de seus seguidores, dizendo que ele simplesmente vingara o sangue do pai e deve seguir em liberdade. Ele lhes ordena seguirem as escrituras e serem fiéis ao Khalsa e morrem. Após sua morte, não há mais instrutores e a autoridade jaz agora com o Adi Granth Sahib, o conselho de chefes e os Khalsa. Essa é a totalidade da comunidade dos Sikhs, na qual não deveria haver diferenças de casta, não deveria haver diferença entre homem e homem. Todos deveriam ser irmãos e iguais. Segue-se então uma brilhante história de luta e sucesso militar, coroada finalmente pelas vitórias de Ranjit Singh, 1797 a 1839, que praticamente faz do Punjab o Império Sikh.
Após sua morte, em 1839, esse império sumergiu numa triste história de infidelidade, de traição, de homens bravos, enganados e vendidos, lutando ainda desesperadamente contra todos. Jamais houve uma história mais heróica de homens valentes lutando contra a opressiva desigualdade. O seu próprio heroísmo não conseguiu salvá-los, e o Punjab passou para as mãos das tropas britânicas em 1849. Deixemos isso e vejamos qual foi a fé que deu ao sikhismo o seu poder de união, seu heroísmo, sua força. É a vida e o ensinamento do Guru Nanak, o mais doce dos personagens e o mais santo dos homens. Desde a infância ele se destacara, como se destacaram todos os profetas de Deus, como sendo diferente de seus companheiros. A história de sua infância não é agitada, mas é peculiar. Ele nasceu numa família de pessoas boas, com características comuns. Ele era como uma jovem águia no ninho de um pardal. Os pardais não entendiam a águia e não conseguiam compreender que tipo de criatura era aquela. Quieto, reservado, silencioso, afastava-se para meditar, enquanto os outros meninos estavam a brincar, e não participava das brincadeiras, nem aprendia como faziam as outras crianças, pois queria que o instrutor explicasse o significado místico das letras e aborrecia o Pandit fazendo perguntas que o bom homem não conseguia responder. Ele queria saber o que estava dentro, não conseguia satisfazer-se com o que estava fora. Não existe nada mais incomum para o homem e a mulher comuns de ser pressionado com perguntas quanto a realidades. E assim Nanak, na sua infância, foi uma grande provação para seu pai. Certamente que ele deveria ser maluco. Sentava-se durante horas para meditar, não se alimentava. Certamente que deveria pelo menos estar com febre. Ele chama um médico para assisti-lo. Nana pergunta ao médico se ele pode curar as dores de sua alma, ou vê-lo quando a cerimônia do fio sagrado estivesse para ser efetuada. Quando tudo estava pronto e o Puroroit, o sacerdote da família, estava para investi-lo com fio, Nanak virou-se e perguntou: Diga-me, Pandit, qual é a finalidade desse fio? Quais são os deveres do homem que o veste? Por que é necessário usá-lo? Não é permitido a ninguém efetuar qualquer cerimônia sacrificial sem usá-lo, disse o Purorit, que era simplesmente um Pandit da aldeia e não conhecia a significação secreta do fio sagrado. Esse fio purifica quem o usa e habilita-o a frequentar e efetuar todas as cerimônias. Se um homem que colocou esse fio sagrado, disse Nanak, não muda suas maneiras e leva uma vida impura, esse fio afinal purifica e o ajuda de qualquer maneira? Ele não colhe o fruto de suas ações? Eu não sei, respondeu Purorit, mas está ordenado nos Kshatras e devemos seguir nossos antepassados. Do algodão da compaixão tece o fio do amor, faze os nós de abstinência e verdade, deixa tua mente vestir esse fio. Ele não está partido, nem maculado, nem queimado, nem perdido. Louvados sejam aqueles que o usam, disse Nanak. Disseste o bem, disse o Purorit, mas olha para toda a despesa e trabalha porque teu pai teve que passar. Vide todos esses amigos e parentes, eles ficarão desapontados se tu não usares. Eu verdadeiramente sinto muito por não poder satisfazê-lo, diz Nanak. Não posso usá-lo e eu lhe aconselho também a pensar mais a respeito da essência das coisas do que na forma. Somente por meio da verdadeira convicção obtém-se o respeito e é louvado a Deus e vivendo com sinceridade que o homem alcança a perfeição. Finalmente, sua mãe lhe implorou pelo bem que tinha ela que ele não a desapontasse. Então Nanak disse simplesmente: Mãe, eu obedeço. E ele pegou o fio e o colocou. The Life of Guru Nanak, de Jogendra Singh, na Central Hindu College Magazine, Benares. Aí temos uma história muito característica desse jovem, com a marca do profeta sobre ele, sempre buscando a verdade interior através das aparências exteriores. Enquanto jovem, ele é ainda um filho que não satisfaz o seu bom e obtuso pai. Ele não se engaja na agricultura,
não monta uma loja, não viaja a negócios. Seu comércio consiste em dar dinheiro, ou melhor, alimento aos sannyasis. O que seu pai pensa ser altamente inadequado, mas Nanak pensa que é a melhor troca que pode ser feita. O que se fazer com um jovem assim? Seu pai o envia à sua irmã e ao marido dela, que o amam. Posteriormente, ele assume a responsabilidade de trabalhar sobre as ordens de um Nawab e o serve bem e fielmente. Mas finalmente ele se cansa do mundo e toma a determinação de largar o serviço, deixar a vida no lar no qual entrou e viajar em busca de Deus e da realização do seu amor. A outra cena característica: o Nawab manda chamar o jovem e durante certo tempo ele não vem. O Nawab fica zangado porque ele não veio imediatamente. Agora não sou mais seu criado, Nawab Sahab, foi a resposta de Nanak. Agora eu sou um servo de Deus. Você acredita em Deus ou em muitos deuses? Perguntou o Nawab. Eu acredito em apenas um Deus, adorável, indivisível, autoexistente, incompreensível e onipresente, respondeu Nanak. Então, já que você acredita em um Deus, eu também acredito em um Deus. O seu Deus deve ser o mesmo que o meu. Então, se você for um verdadeiro religioso, venha comigo à mesquita e faça suas orações conosco. Estou pronto, disse Nanak. Seu sogro ficou mudo de surpresa e imediatamente deixou a corte acreditando que Nanak abraçara o islamismo. Era sexta-feira e, como a hora da oração estava próxima, o Nawab levantou-se e, acompanhado de Nanak, seguiu para a mesquita. Quando o Qazi começou a repetir a oração, o Nawab e seu grupo começaram a cerimônia usual de se curvar, mas Nanak permaneceu de pé em silêncio. Quando as orações terminaram, o Nawab virou-se para Nanak e perguntou indignado: por que você não executou a cerimônia de praxe? Você é um mentiroso e suas pretensões são falsas. Você não veio aqui para ficar de pé como uma tábua. Você encontrou o rosto na terra, observou Nanak, enquanto sua mente estava divagando pelos céus. Você estava pensando em conseguir os cavalos de Kandahar, não em oferecer orações. E o seu sacerdote, senhor, enquanto se curvava de modo automático, estava pensando na segurança da égua que pariu no dia seguinte. Como posso oferecer orações com aqueles que efetuam a cerimônia do curvar-se de modo costumeiro e repetem palavras como um papagaio? O Nawab reconheceu que estava realmente pensando em conseguir cavalos, e o tempo inteiro, enquanto rezava, o pensamento incomodava. Mas o Qazi ficou grandemente chateado e, voltando-se para Nanak, fez uma torrente de perguntas. Mais uma vez, o espírito de buscador da realidade, Nanak começa agora suas viagens cantando como um músico, Mardana e um amigo Bala. Numa aldeia, um homem pobre, Lalo, carpinteiro, homem de vida pura, dá as boas-vindas ao Samnyasi andarilho, oferecendo-lhe sua própria cama, traz-lhe comida quente e Nanak come. No dia seguinte, um rico banqueiro da cidade dá uma grande festa em homenagem aos Brahmanes e convida Nanak para vir comer com ele. Nanak vai, mas não come da comida. Diz o anfitrião: por que não comeste da minha comida? Por que? Disse Nanak. Sua comida não é pura, pois você a cozinhou para autoglorificação. É um presente de tamas e, portanto, impuro. Você diz que minha comida é impura enquanto a comida da caça Lalo inferior é pura? Como assim? Perguntou Raibag desdenhosamente. Você trata seus convidados de maneira irreverente e desdenhosa, disse Nanak. Isto mostra seus objetivos em tamas. Eu comi a comida cozida pelo Lalo, pois foi cozida com amor e trazida com reverência, sem nenhum desejo de retribuição. Você deve aprender a lição com o humilde Lalo. Sua comida está cheia de sangue. Que prova tens de que minha comida é impura? Perguntou Raibag, aborrecido. Nanak pegou a comida de Raibag numa das mãos, enquanto na outra pegou a comida cozida de Lalo. E à medida que espremia a comida de Raibag, gotas de sangue pingavam, mas da comida do Lalo escorreu leite. Tal era o modo como o Guru Nanak ensinava, ensinamento sempre calcado na realidade
expondo o que fosse mera exibição. Os homens discutem querendo saber se ele foi hindu ou muçulmano, mas ele estava acima das distinções dos credos externos. Ele amou todos os homens e não dava a si mesmo nome algum. Quando morreu, depois de 72 anos de vida nobre e de ensinamentos inestimáveis, os seus discípulos questionavam a respeito da fé a que ele realmente pertencera. Deveria ser cremado como hindu ou enterrado como muçulmano? Enquanto discutiam, um deles levantou o lençol que cobriu o cadáver e o corpo tinha desaparecido. E assim ele não foi nem enterrado nem cremado. Tal era o espírito do grande instrutor, como é revelado em sua vida e conduta e nos ensinamentos que deixou atrás de si. Eles mostram o espírito que o movia, aquela profunda devoção ao Supremo, aquele amor a Deus que os homens do mundo chamam de loucura, aquela paixão e devoção que os santos de todas as eras e de todas as religiões sentiram. Filosoficamente, ele era hindu. Sua nota básica é sua aversão à impostura. Tomemos o seu ensinamento e o ensinamento de seus sucessores e vejamos como instruir um espírito de ensinamento. Eu tenho aqui uma grande quantidade de extratos do Adi Grantha Sahib, classificada sob certos títulos sobre os quais requisitei ensinamento sikh específico. Primeiramente, quanto ao Supremo, tu és eu sou tu. De que tipo é a diferença? Em tudo habita o Uno. O Uno está contido. Ele próprio é uno e ele próprio é muitos. Ele não morre nem perece, não vem nem vai. Nanak diz que ele está sempre contido em tudo. Captamos o eco dos Upanishads em linguagem mais popular, o pensamento profundo da filosofia hindu, colocado numa forma mais popular. Um Omkara, verdadeiro nome, Criador, Espírito, destemido, não malévolo, forma eterna, de nenhum ventre, autoexistente, grande bem-aventurança, ou através do favor do Guru, a ser realizado, verdadeiro desde antes das eras, yugas, verdadeiro é e verdadeiro será, ó Nanak. Japa 1. Não sinalizado para que ninguém possa atravessar, inalcançável ou incognoscível, nem objeto para os sentidos, intocado pelo tempo ou pela ação, de essência não nascida, de nenhum ventre, autoexistente, incondicionado, resoluto, possa eu para essa real veracidade ser sacrificado. Ele não tem forma, nem cor, nem esboço. Pela palavra verdadeira, ele deve ser assinalado. Ele não tem mãe, pai, filho, nem parente, nem luxúria, nem esposa, nem clã, inalterado por Maya, intranscendível, mais elevado do que o mais elevado. Tu, luz de tudo, Brahm, oculto em todos os cantos. Sua luz contempla em cada veículo, coração. Brahm, oculto em todos os cantos. Sua luz completa em cada veículo, coração. Pelo ensinamento do Guru, os portais adamantinos se entreabrem, com o olhar destemido, firmemente fixado. Tendo criado seres, ele colocou acima deles o tempo, morte, e manteve todo o regulamento sob seu controle. Pelo serviço ao Guru, eles encontram a verdadeira riqueza. Agindo segundo sua palavra, eles obtêm a liberdade. No vaso puro coração, somente a verdade pode viver. Raros são aqueles de pura conduta. Essência fundida na mais elevada essência. Nanak, em ti se encontra refúgio. Sorato I. Eu me curvo ou glorifico o primeiro ser, Omkara, que espalhou essa água, terra e céu. O primeiro espírito não manifestado, imperecível, cuja luz ilumina os 14 lokas, residindo no elefante e na formiga conjuntamente, que reconhece como igual o governante e o indigente. Da dualidade da forma, o espírito sem mácula, conhecendo diretamente o controlador interno de cada coração, Guru. Ele próprio, o sem forma e a forma, aquele ser sem qualidades e com qualidades. Só se fala do Uno
Ó Nanak, aquele uno sozinho é muitos. Guru Bhavanankri. Para Brahma, o Senhor Supremo, não penetra em úteros. Com tua palavra criaste tua criação, e após a ter criado, tu a penetraste. Tua forma não podia ser vista. Como vou meditar em ti? Tu atuas em tudo, teu poder mostra isso. Teu amor preenche tesouros que são inesgotáveis. Essas joias de paz, etc., são inestimáveis. Guru V. Varmaru. Incontáveis avatares de Vishnu tu criaste. Incontáveis Brahmandas são o habitat de tua lei. Incontáveis Mahasvaras são criados e absorvidos. Incontáveis Brahmas tu ajudaste para modelar os mundos. Tão rico é o meu Senhor, de cujas grandes qualidades não consigo falar em detalhes. Frequentado por incontáveis maias, os corações de inúmeros seres são seu local de repouso. Inúmeros são os devotos que abraçam ou se aproximam de teus membros. Personificados para adoração, inúmeros são os devotos que habitam com Ari. Inúmeros são os reis, senhores de guarda-chuvas, que te homenageiam. Inúmeros Indras encontram-se em teus portais. Inúmeros céus no teu olhar. Inúmeros teus nomes inestimáveis, cujas inúmeras ressonâncias retumbaram. Inúmeras jornadas de extraordinária ação. Inúmeros Shaktis e Shivas obedientes à tua vontade. Inúmeros seres a quem tu nutres, a cujos pés estão inúmeros tirtas, locais sagrados. Inúmeros seres puros repetem teu querido nome. Inúmeros adoradores te adoram. Infinita tua vastidão, não existe um segundo, cujas glórias puras e imaculadas são incontáveis, cujo louvor é cantado por incontáveis Brahma Rishis. Num piscar de olhos, cujas criações e absorções são inúmeras. Inúmeras suas qualidades que não podem ser contadas. Inúmeros sábios declaram teu conhecimento. Inúmeros meditadores meditam em ti. Inúmeros ascetas praticam austeridade. Inúmeros munis sentam-se em silêncio. Senhor manifestado, mestre imperecível, enchendo todos os corações e controlando do interior. Sempre que olho lá, resides tu. O Guru, o grande ser, iluminou Nanak com esse conhecimento. Guru Bairon. Quem não tem disco, marca, nem classe, nem casta, nem subcasta, de quem ninguém pode dizer, ele possui forma, cor, silhueta ou vestimenta, forma imutável brilhando através de Anubhava, percepção direta da consciência espiritual mais recôndita, a quem poderíamos chamar de Indra, Senhor, de inúmeros Indras e Rei dos Reis. 3 mundos, senhores da terra, deuses, homens, demônios e o capim da floresta estão dizendo: Net, net, isso não. Quem consegue proferir todos os teus nomes? Os sábios declaram teus nomes funcionais apenas. Guru X Japa. De toda maneira, eu disse que não havia outro, ó amigo. Ele reside em todos os continentes e ilhas. Vipas. Ele preenche todos os lokas. Guru Devagandhari. Sua grandeza os Vedas não conhecem. Brahma não conhece seu mistério. Os avatares não conhecem seu limite. O Supremo Senhor, para Brahma, é ilimitado. Guru V. Ramkali. Todas as coisas criadas são passíveis de erro. Só o Criador não erra. Guru Sri Raga. Então, para adoração, todo hindu conhece o Arati e a maneira na qual a luz e uma coisa após a outra são oferecidas em adoração à imagem do Deus. Guru Nanak desaprova o uso de imagens na adoração e no seu próprio Arati oferece todo o universo em adoração a Brahman, o Supremo. O próprio espaço, tua salva, o sol e a lua, tuas lâmpadas, as hostes estrelares, tuas pérolas, ó Pai, a brisa fragrante dos Himalaias, teu incenso, o vento agitando seu abano, Shauri, sobre ti, toda a vegetação da floresta, um reino vegetal,
como flores, ó luz, que alegre Arati, ou hino de louvor, ó destruidor do medo, ou samsara, o Anat Sábada, o som sem som e não soado, soa como o teu timbale. Milhares são teus olhos, não, não, tu não tens nenhum. Milhares são tuas formas, não, não, tu não tens nenhuma. Milhares são teus pés sagrados, não, não, tu não tens nenhum. Tu não tens narinas, todavia tens 1000 narinas. Essa tua maravilhosa obra desnorteia a nós. Em tudo, ó glória, está a tua luz. Em todos a luz daquela luz brilha. Na presença do Guru, ou pelo ensinamento do Guru, brilha aquela luz. Isso é alegria, Arati, que para ele é agradável. Tal é o seu ensinamento, que exala o mais puro espírito de devoção e alcança além de todas as formas, até o Uno sem forma. É encontrado um coração que sente uma maior paixão devocional pelo ideal do Uno do que por qualquer das formas nas quais o Uno se manifesta. No Guru Nanak, não há negação das formas nas quais o Supremo se apresenta, mas ele adota a visão dos Upanishads, de que existe um Brahman supremo acima de tudo, de quem todos os deuses são apenas manifestações parciais, de cuja beleza as formas mais elevadas são apenas reflexos. Quando nos perguntam o que é que ele ensina com respeito à criação, descobrimos o puro ensinamento do Vedanta, de que a criação é apenas Maya, e que é pelo poder de Svara e de Maya que todas as coisas surgem. Pela vontade, ordem, as formas surgem. Guru e Japa. Uma mãe, Maya, unida a Deus, deu à luz 3 filhos aceitáveis, discípulos. Um deles emana samsara, o outro provê e o terceiro habitualmente dissolve. Conforme lhe agrade, assim ele direciona-os de acordo com a sua vontade. Ele observa, mas não é visto. Grande é a maravilha. Salve ele, salve. O primordial, o imaculado. Sem início, o indestrutível, em todas as eras, assumindo a mesma vestimenta. Guru I Japa. Quando o Criador causa emanação ou expansão, então a criação assume corpos infinitos. Quando quer que te contraias, então todos os corporificados fundem-se em ti. Guru 10 Shalpai. Existem centenas de milhares de akashas e patalas. Guru I Japa. Os limites de sua criação não podem ser conhecidos. Guru I Japa. Esse mundo é a casa do verdadeiro Uno. O verdadeiro Uno aí reside. Guru 2 Asavar. Esse mundo é o templo de Hari, mas trevas terríveis sem o Guru. Aqueles que são guiados pela mente como adorno, esses cegos rústicos adoram-no como sendo distinto. Guru III Prabhati. Aqui está a pergunta de Siddha. Como é o mundo produzido, ó homem, e como pode a dor ser destruída? Resposta do Guru Nanak. No egoísmo o mundo tem seu nascimento. Pelo esquecimento do nome, nós sofremos. Guru I Siddhgosht. Quanto ao Jiva, ele ensina que é o mesmo em essência com o Supremo e que pela reencarnação e pelo karma ele pode realizar a si mesmo e saber que não existe diferença. Ele fala de nascimentos intermináveis e repete essa frase que encontramos tanto com os jainistas quanto com os hindus, que o nascimento humano é difícil de obter e que é no nascimento humano que a libertação pode ser encontrada. Esse Jiva não está sujeito à morte. Guru V Gauri. No corpo está a mente, na mente está o verdadeiro Uno. Aquele Uno verdadeiro a fundir-se, unir-se-á. O Uno verdadeiro, Uno é absorvido. Guru I Raga Dhanasri. A mesma coisa que está no corpo está no Brahmanda. Quem quer que procure, encontra. Pipa Balta Dhanashri. Não se pergunta casta nem nascimento.
Pergunte na casa do verdadeiro. De acordo com as ações da pessoa, são sua casta e seu nascimento. Guru primeiro, Parbati. O homem que pratica boas ações é chamado de Deva nesse mundo. Aquele que pratica más ações nesse mundo, os homens o chamam de Asura, demônio. Guru décimo, Vishitra Nataka. Sobre o karma, o ensinamento é muito claro. Plantou, nutriu-se. Guru primeiro, Japaji. No campo do karma, ele colhe o que quer que plante. Guru quinto, Bharama Maj. Não culpemos ninguém. O que quer que façamos, que nos alegremos e soframos, os karmas, ações são nossos, a escravidão é nossa também. Ir e vir é atividade, negócio de Maya. Guru quinto. Em muitos nascimentos, nós somos insetos e mariposas. Em muitos nascimentos, nós somos elefantes, peixes e gamos. Em muitos nascimentos, nós somos pássaros e serpentes. Em muitos nascimentos, nos colocaram cangalhas como cavalos e bois. Busca o Senhor. É a mais segura oportunidade de buscar. Após longas idades, esse corpo humano foi alcançado. Muitas vidas, nós erramos pelas montanhas. Muitas vidas, nós somos abortados do ventre. Muitas vidas, nós somos criados como pastagem. Fomos obrigados a passar por 84 lakhs de ventres, número infinitamente grande. A associação com os bons nos permitiu atingir esse nascimento. Serve devotadamente, diz Hari. Esse é o ensinamento do Guru. Se ele se livrar da vaidade, da falsidade e do orgulho e morrer em vida, então ele é aceito naquela corte, isso é, presença, tal como o ferro colocado sobre a bigorna apanha até tomar forma. Assim também a alma iludida ou ignorante é lançada nos ventres e obrigada a perambular para que possa curvar-se ou voltar-se para a reta senda. Guru I, Surri Raga Kafi 4. Aqui está uma bela descrição do Jivan Mukta. Quem em sua mente sabe que a vontade do Senhor era para o que for melhor. Esse é verdadeiramente chamado Jivan Mukta. Para ele, alegria é a mesma coisa que tristeza. Ele é sempre bem-aventurado. Para ele não há separação. O ouro para ele é a mesma coisa que barro. Para ele o néctar é a mesma coisa que o veneno amargo. Honra e desonra são a mesma coisa para ele. O indigente e o rei são iguais para ele. O que quer que o Senhor faça acontecer, aquela mesma coisa ele considera apropriada. Ó Nanak, um homem assim é chamado Jivan Mukta. Guru V, Sukhmani. E aqui um belo poema sobre o Brahmasnani. O Brahmasnani é sempre imaculado como o lótus que jamais é molhado pela água. O Brahmasnani está sempre livre de imperfeição ou de malefício, já que o sol seca todas as coisas. O Brahmasnani vê todos por igual, tal como o vento toca igualmente o rei e o indigente. O Brahmasnani sofre, suporta tudo igualmente, tal como a terra é arada por alguns e suja pelas sandálias de outros. Tal é a qualidade do Brahmasnani, assim como é inato o poder queimador do fogo. O Brahmasnani é mais puro que o puro, uma vez que a impureza não toca a água. Na mente do Brahmasnani brilha a luz, tal como o céu brilha acima da terra. Para o Brahmasnani, amigo e inimigo são iguais. O Brahmasnani não tem orgulho. O Brahmasnani é mais elevado que o elevado, mas ele se considera inferior a todos. Tornar-se o Brahmasnani, ó Nanak, aquele assim tornado, tais pelo próprio Senhor. O Brahmasnani é a poeira dos pés de todos. O Brahmasnani colheu ou conheceu a essência de Atma. O Brahmasnani é compassivo com todos. Nenhum mal provém do Brahmasnani. O Brahmasnani sempre considera tudo por igual. Sobre o que quer que ele olhe, ele verte néctar. O Brahmasnani está livre da escravidão. O yoga do Brahmasnani é puro. O alimento do Brahmasnani é a sabedoria,
Ó Nanak, a meditação do Brahmashnani é Brahma. O Brahmashnani fixa sua esperança no Uno. O Brahmashnani jamais perece. O Brahmashnani é perpassado pela humildade. O Brahmashnani deleita-se em fazer o bem aos outros. O Brahmashnani está livre da atividade dos 3 gunas. O Brahmashnani aprisiona sua própria mente. O que quer que aconteça ao Brahmashnani, ele considera bom. As qualidades divinas frutificam no Brahmashnani. Tudo é exaltado com o Brahmashnani, ó Nanak. O mundo inteiro repete o nome do Brahmashnani. O Brahmashnani possui uma cor, estado de mente, isso é amor. O Senhor reside com o Brahmashnani. O Brahmashnani é fornecido pelo nome. Para o Brahmashnani, o nome é seu tudo em tudo. O Brahmashnani está sempre desperto no real. O Brahmashnani renuncia ao egoísmo. No coração do Brahmashnani existe a mais elevada bem-aventurança. Na casa do Brahmashnani sempre há paz. O Brahmashnani vive na felicidade, ó Nanak. Não há destruição para o Brahmashnani. O Brahmashnani é o conhecedor de Brahma. O Brahmashnani está sempre apaixonado pelo Uno. O Brahmashnani é livre de ansiedade. A crença do Brahmashnani é pura. É Brahmashnani aquele a quem o próprio Senhor o torna tal. A glória do Brahmashnani é grande. Uma pessoa muito afortunada pode encontrar um Brahmashnani. Deveríamos oferecer-nos como sacrifício para rodear um Brahmashnani. Maheshvara, Shiva, o grande Senhor, busca um Brahmashnani, ó Nanak. O Brahmashnani é o próprio Senhor Supremo. O Brahmashnani é o tesouro inestimável. Tudo está no coração do Brahmashnani, aquele que conhece o segredo do Brahmashnani. Saudemos sempre o Brahmashnani. Poderíamos não pronunciar metade de uma letra do Brahmashnani. O Brahmashnani é o Senhor de tudo. Quem se pode medir em poder de palavra com o Brahmashnani? Somente o Brahmashnani conhece a meta do Brahmashnani. O Brahmashnani não existe nem limite, nem a outra praia. Ó Nanak, sempre saudamos o Brahmashnani. O Brahmashnani é o criador de toda a criação. O Brahmashnani é o doador de mukti, de yoga e de vida. O Brahmashnani é o espírito total, Purusha e o mandatário. O Brahmashnani é o protetor do desprotegido. O Brahmashnani a todos protege. Tudo isso é a forma de Brahmashnani. Brahmashnani é o próprio sem formas, eu supremo. O esplendor ou graça do Brahmashnani só convém ao Brahmashnani. O Brahmashnani é o tesouro de tudo. Guru Quinto Sukhmani. Aquele que não amedronta os outros e que não teme ninguém. Dizei, Nanak, ouvi, ó mente, chamai o Jnani, sábio. Guru Nono. Aqui estão alguns slokas sobre devoção ao Gurudeva. Ó Nanak, saiba ser este o verdadeiro Guru, que te une a tudo, meu querido. Guru primeiro, Sri Raga. Todo dia, 100 de vezes, eu me sacrifico meu próprio Guru, que me transformou em Deus e não demorou em consegui-lo. Guru primeiro, Vara Rasa. Se 100 de luas e 1000 sóis nascessem, e houvesse tanta luz sem Guru ainda, haveria trevas terríveis. Guru 2, Asavar. Bendito seja meu verdadeiro Guru, conhecedor de Hari, que nos mostrou serem amigos e inimigos iguais à nossa visão. Guru 4, Varavadans. Gurudeva é mãe, Gurudeva é pai, Gurudeva é o Senhor Supremo. Gurudeva é amigo, destruidor da ignorância. Gurudeva é parente e verdadeiro irmão. Gurudeva é o doador e o instrutor do nome de Hari. Gurudeva realizou o mantra. Gurudeva é a corporificação da paz, da verdade e da iluminação. O toque de Gurudeva é mais elevado do que a pedra filosofal. Gurudeva é o Tirtha, local de peregrinação, o tanque de néctar e imortalidade. Nada existe além da imersão no conhecimento do Guru. Gurudeva, o Criador, é o destruidor de todo o mal. Gurudeva é o purificador de todos os decaídos. Gurudeva é o primeiro, além das eras, em todas as eras, pela repetição do seu Hari Mantra.
Nós somos salvos, suspendidos do oceano de Samsara. Ó Senhor, favorecei-nos com a companhia do Gurudeva, para que unidos, presos a ele, nós pecadores iludidos possamos atravessar a nado. O Gurudeva, o verdadeiro Guru, é para Brahma, o Senhor Supremo. Nana, curva-se ao Gurudeva Hari. Guru V, Bhavananankiri. Ó Mãe, eu exulto, pois encontrei o verdadeiro Guru. Guru III, Ramkali. Que ele fixe as palavras do Guru no seu coração e cesse de associar as 5 pessoas, desejo, ira, etc. Mantenha os 10 órgãos sob controle. Então no seu eu a luz irá brilhar. Guru V, Gauri. Para concluir essas inúmeras citações, darei algumas miscelâneas repletas de beleza. Pensai nas grandes qualidades do verdadeiro nome na hora ambrosíaca, manhã. Guru I, Japa. Mesmo que esfreguemos e friccionemos nosso corpo com água, ainda assim, ó irmão, ele é impuro. Banhemo-nos nas poderosas águas do conhecimento, ó irmão, para que a mente e o corpo sejam purificados. Guru I, Sorat. Ó coração, amai Hari como o lótus ama as águas. Ele é golpeado pelas águas, mas as pétalas de seu amor se abrem. Guru I, Sri Raga. Esqueci todas as distinções, literalmente ser o outro, ou esqueci totalmente quem era o outro, já que obtive a companhia dos bons. Não havia inimigo, estranho, eu fiz a paz com todos. Guru V, Kanha. Todos os seres são dele, ele pertence a todos os seres. A quem podemos injuriar ou chamar de inferiores? Se houvesse um outro, poderíamos fazer isso. Guru III, Rasa. Façamos uma pausa por um instante sobre o pensamento de que se existe apenas um ser em tudo, onde existe espaço para o ódio? Se existe apenas um Hari em tudo, onde está o espaço para o desprezo? Se houvesse mais do que o uno, se não houvesse o uno sem o segundo, então poderia o homem ser diferente do homem e o irmão poderia brigar com o irmão. Mas se o mesmo Deus reside em todo o coração, se o mesmo ser anima cada veículo, onde está o espaço para o ódio e o desprezo? Existe apenas o uno em tudo, ó Nanak. Repita Soham, Hamsa. Por meio dessa repetição, os 3 mundos são absorvidos nele. Guru I, Var Mahuru. Não chame de puros aqueles que lavam seus corpos e se sentam, ó Nanak. Puros são somente aqueles em cujo coração ele habita. Guru I, Var Rasa. Aqueles que praticam o contentamento, eles meditaram sobre o verdadeiro Uno, não puseram os pés no mal, praticaram boas ações e merecem a virtude. Guru I, Rasa. Ele é o Samnyasi que serve o verdadeiro Guru e remove o eu do interior. Não deseja nem vestimenta nem alimento, aceita o que lhe vier sem pensar ou sem ser perguntado. Guru I, Maharu Raga. Poucos obtêm o favor do Guru e estão centrados no 4º estado. Guru III, Maj. Das coisas a serem renunciadas, as que devem ser mais renunciadas são a luxúria, o ódio e a avareza. Ouvi, meditando no nome de Hari, fazer caridade a todos. Sem praticar a virtude, não é possível a devoção. Guru I, Japa. Em teu próprio lar e palácio encontra a inata bem-aventurança. Assim, não retornarás novamente. Guru V, Gauri. Ó mente, pratique tal sanias, renúncia, considera todas as moradas como sendo floresta. No fundo, permanecendo não afetado. Mantém as mechas embaraçadas do autocontrole. Faz a ablução de yoga, cultiva as unhas de niyama, 5 observâncias, faz o conhecimento divino teu guru e aprende de ti mesmo. Ambusa-te como as cinzas do nome. Permite que o amor, bem do teu corpo, consista de comer pouco, dormir pouco, compaixão, perdão. Pratica a boa disposição, o contentamento, transcende os 3 gunas. Não permitas que a luxúria, a ira, o orgulho, a avareza, a obstinação,
a ilusão do apego te conquistem. Então irás contemplar a realidade, a essência do eu e atingirás o Supremo Espírito. Guru 10, Sab Hazare. Não adieis o bem, adieis o mal. Guru 5. Inúmeros são os difamadores que se sobrecarregam com o pecado da calúnia. Se buscas teu próprio bem, faz então o bem e deixas que te considerem inferior. Guru 1, Asa. Pesado na balança, aquele que se curva é precioso. Guru 1, Sorri. Eu não sou bom, ninguém mais é ruim. Guru 1, Sorri. Se alguém se torna escravo de escravos e expulsa o eu, então ele encontra Hari. Guru 3. Tal como o peixe não consegue viver fora d'água, tal como o cuco não consegue se satisfazer sem a gota de chuva, tal como a gazela perfurada, tocada ou enamorada do som de um gongo corre em sua direção, tal como a abelha negra sedenta pelo odor de uma flor, encontrando-a fica aprisionada, de modo semelhante os santos amam a Deus e só ficam satisfeitos ao vê-lo. Guru 5, Jaitsaro. Não há ninguém que não dispute e que não se oponha. Mostra-os a mim e eu os louvarei. Guru 1, Maru. Os devotos e os mundanos dificilmente estão de acordo. Guru 1, Maj. Por generosidade do Guru, pratica Raja Yoga. Poucos existem que aniquilam a dualidade, o senso de separação, e a tendo destruído, praticam Raja Yoga. Guru 5, Gauri. Alguém se tornou um sannyasi confesso, outro é considerado yogi, um brahmacharya, um yati, um hindu, um turco muçulmano, um rafazi e ramsari, mas compreenderei que a humanidade é uma. O Criador, o compassivo é o mesmo. O nutridor, o ser gentil, é o mesmo. Não caias no erro e na ilusão da diferença de dualidade. O ser é para ser servido. O Gurudeva de todos é um. Una é a natureza. E saibas que a luz é uma. O templo e a mesquita são a mesma coisa. Puja e namaz, oração muçulmana, são uma só. Todos os homens são um, mas muitos em manifestação. Assim os deuses e os demônios são um. Yakshas e Gandharvas, hindus e turcos devem-se à natureza diferente dos trajes de várias terras. Os olhos, as orelhas, o corpo, o formato é um, uma combinação de terra, ar, fogo, água. O Imaculado Alá é o mesmo. Puranas e Alcorão são o mesmo. Uma é a natureza e uma é a forma. Como de um fogo elevam-se milhões de faíscas, e se separando fundem-se novamente no mesmo fogo. Como de um monte de poeira, muitas partículas enchem o céu, e essas partículas novamente desaparecem na mesma poeira. Como em um rio, muitas ondulações são formadas, mas essas ondulações de água são chamadas apenas de água. Assim, da forma universal, seres conscientes e inconscientes se têm manifestado, mas eles irão perder-se naquilo do qual vieram. Guru 10, Kavito. Certamente não há nada nessas coisas às quais o coração de cada um de nós não pudesse responder apenas ansiando que tivéssemos a mesma paixão e que nossa devoção pudesse ser tão pura quanto a dele. Tal é o ensinamento e tal é o coração do sikhismo. Existe no sikhismo alguma coisa que possa servir para unir os homens no amor? Quando pensardes no Guru Nanak, pensai num daqueles grandes profetas da paz que do seu amor para com Deus colhem os frutos abençoados do amor aos homens. Se os nossos irmãos sikhs foram fiéis aos ensinamentos de seu Guru, deverão ser amigos e unificadores, fortalecedores e construtores da vida nacional. Não deveríamos estar muito equivocados se disséssemos que nessa religião de puro bhakti, de amor de Deus e do homem, temos um dos precursores daquela antiga sabedoria divina, a qual, nesses últimos dias, a grande loja tem doado ao homem. Pois aqui também está um unificador, um amigo e um irmão. Aqui também está um amante e um daqueles que une os que são rivais. Quando falamos no nome de Guru Nanak, falamos o nome da paz,
e possa aquele que zela por sua própria comunidade torná-la um dos elementos para forjar uma nação a partir da Índia, sem querelas contra ninguém, sem ódio para dividi-los de nenhuma outra fé.